Nós começamos a falar ontem sobre um princípio muito poderoso, que é um princípio basilar para quem deseja sucesso, crescimento, prosperidade, que é o princípio do planejamento. Você precisa estabelecer planos para a sua vida se você deseja chegar em algum lugar. Muita gente vive uma vida sem qualquer tipo de resultado efetivo em sua vida, sem construir nada relevante, vivendo, correndo atrás de diminuir prejuízos. Você percebe que a maior parte das pessoas, elas não estão se esforçando ou correndo, trabalhando para realizar. Elas estão trabalhando, se esforçando, correndo atrás para evitar problemas maiores, para evitar que a situação piore. As pessoas não estão vivendo para construir uma vida próspera e abundante. A maior parte das pessoas estão sobrevivendo à vida, estão lidando com os problemas. Nós fomos treinados para lidar com problemas. A maior parte das pessoas estão vivendo na escassez. A maior parte das pessoas com as quais você conversou nos últimos dias, eu tenho certeza que a maioria delas não estavam lá expressando gratidão pela vida. Não estavam lá dizendo o quanto elas estão felizes pela vida incrível que elas têm, pelos resultados financeiros que elas têm conquistado, ou felizes pelo país que elas moram, ou falando de quão maravilhoso é o marido dela, de quão incrível é a esposa dele, de quanto extraordinário é o ambiente familiar. Essas pessoas provavelmente elas estavam se queixando ou do casamento, ou do trabalho, ou do país, ou de política, ou de filhos. Sim ou não? A maior parte das pessoas estão vivendo uma vida insatisfatória, uma vida sem construir nada. E uma minoria no mundo, uma minoria, está vivendo uma vida com mais sentido, com mais propósito, com mais liberdade. E quem conquista domínio sobre as emoções, e quem conquista domínio sobre as finanças, é quem domina territórios, é quem domina ambientes, é quem domina setores, é quem domina muita coisa, ou quase tudo nessa vida. Porque a Bíblia diz que o dinheiro a tudo responde. Eu estou ministrando a Conferência Mente Próspera esse mês, finalizo quarta-feira numa igreja, e já comecei outra, numa outra igreja em Diadema. E muita gente ficou chocada domingo com esse texto aqui no primeiro dia, que a Conferência Mente Próspera, ela acontece em 4 encontros. E primeira noite, as 2 primeiras noites são noites de confronto. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o dinheiro a tudo responde. Tem noção disso? É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. E eu não sou um pregador de prosperidade, nada disso. Aqui a gente trabalha a construção de mente próspera. Quando eu falo pregador de prosperidade, não quer dizer que não exista prosperidade na Bíblia. Existe prosperidade bíblica, mas o evangelho em si não é algo vinculado à prosperidade. Não. O evangelho é para a salvação da alma, princípio que é para prosperar, enfim, você já sabe isso de cor e salteado. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 9. Quem está escrevendo? Capítulo 19. Quem está escrevendo é Salomão. Salomão escreveu 3 livros ao longo da sua vida. Na sua juventude, ele escreveu Cantares. Na sua meia-idade, no auge da sua vida, como rei, como gestor da nação. No ápice da sua sabedoria, ele escreveu Provérbios. E no final da sua vida, praticamente deprimido e quebrado mental e espiritualmente, ele escreveu Eclesiastes. Então, Eclesiastes é um livro depressivo, mas cheio de instrução. Salomão era tão sábio que até na pior fase da vida dele, ele trouxe ensinos extraordinários para a vida das pessoas. Em Eclesiastes, Salomão, que era aquele homem sábio, ele já tinha se desviado, ele já tinha abandonado Deus, já tinha adorado ídolos, já tinha se envolvido com feitiçaria. Nessa altura do campeonato aqui, ele já tinha feito um monte de desastre. Mas Salomão, o homem mais sábio, segundo a Bíblia, e o mais rico. Olha aqui o que ele está dizendo. O mais sábio e o mais rico. Para rir,
se fazem banquetes, e o vinho produz alegria. Quem nunca ficou alegre aqui tomando vinho? Que atira a primeira pedra. Para rir se fazem banquetes, e o vinho produz alegria, porque vinho na Bíblia representa alegria. Mas aqui é vinho, vinho mesmo, tá? E por tudo o dinheiro responde. Ou seja, para ter festa, para rir tem que ter festa. Alegria é o vinho. E para ter festa e para ter vinho, tem que ter dinheiro. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que sem dinheiro não tem alegria, sem dinheiro não tem sorriso. Você já viu alguém feliz sem dinheiro? Você já viu alguém sorrindo sem dinheiro? Você já viu alguém feliz com a conta atrasada? Você já viu alguém soltando fogos de artifício porque atrasou o aluguel? Nossa, a Enel veio cortar minha luz. Vamos fazer uma festa, né? Vamos fazer um churrasco para celebrar. Você não vê ninguém fazendo celebração sem dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro a tudo responde. E por que a maior parte das pessoas não tem? Por que a maior parte dos cristãos vivem uma vida de extrema escassez? Simples, tem duas explicações. Uma é sociológica, uma é cultural, que envolve fatores do inconsciente coletivo, e a outra é religiosa. A cultural, nós fomos colonizados por portugueses que trouxeram para nós uma teologia franciscana, um catolicismo franciscano. E São Francisco ensinava que quanto mais pobre eu sou, mais perto de Deus eu estou. Simples assim. Esse voto franciscano de abandonar das riquezas, a humildade vinculada à falta de bens, a humildade vinculada à pobreza. Aí entendeu-se que ser pobre é ser humilde. E a Bíblia não vincula, a Bíblia vincula a humildade à riqueza em Provérbios. Só que aí nós aprendemos que ser humilde é ser pobre. Ou você nunca viu uma pessoa se referir a um pobre como humilde? Nossa, vamos ajudar aquela pessoa, que ela não tem nada, ela é tão humilde. Não, ela é pobre, ela não é humilde. O fato de uma pessoa não ter nada não quer dizer que ela seja humilde, quer dizer que ela é pobre. Ou você nunca conheceu um pobre orgulhoso? Você nunca conheceu um pobre arrogante? Não? Você nunca conheceu um pobre metido? Exatamente. A maior parte dos pobres são orgulhosos, por isso que são pobres, porque o orgulho remete à pobreza. A Bíblia diz que o orgulho é o princípio da queda. Quem é orgulhoso bloqueia a prosperidade na sua vida. Salomão está dizendo aqui que o dinheiro a tudo responde. Então a gente tem um fator cultural. Só que a humildade na Bíblia não tem nada a ver com pobreza. Provérbios 22:4 está escrito assim, eu vou ler na NVI. A recompensa da humildade e do temor ao Senhor são riqueza, honra e vida. A recompensa da humildade, riqueza, honra e vida. Então, talvez você está se achando humilde porque você é pobre, mas talvez você não está tão humilde assim. Porque se fosse humilde, a Bíblia está dizendo que o humilde recebe como recompensa da humildade, riqueza, honra e vida. Mas aí nós aprendemos que ser humilde era ser pobre. E aí a gente quer ser humilde. Aí o nosso inconsciente vincula o ser humilde com o ser pobre. Aí você aprendeu que tem que ser humilde para agradar a Deus, tem que ser humilde para ir para o céu, que a falta de humildade vincula coisas do mal. Aí o seu cérebro entende, tem que ser humilde, então para ser humilde tem que ser pobre. Aí inconscientemente ele vai desenvolvendo, fundamentado nessa crença, padrões de comportamento para te manter na pobreza. O segundo motivo é religioso. Ainda no motivo cultural. Quando você assiste televisão, principalmente jornal de pobre. Você já viu Jornal de Pobre? Quem já assistiu Jornal de Pobre aqui? Jornal de Pobre. Da Atena, Marcelo Rezende, eu sei que não está vivo mais, mas só para você entender. Esses jornais aí, Urgente, Alerta, Desesperado, Emergente, você não vê nenhum multimilionário assistindo esse tipo de jornal. Você não vê nenhuma pessoa bem-sucedida parando meio-dia, 6 horas da tarde, para saber quantas pessoas foram estupradas de madrugada, quantas pessoas foram assaltadas na última noite. Você não vê ninguém, essas pessoas fazendo isso. Por quê? Porque não vai mudar nada. Quando você fica assistindo isso, o que acontece? Você fica revoltado, você fica com raiva. E você se torna igual o bandido que você viu lá na televisão. Que você vê lá o cara que matou alguém cruelmente, e você fala assim, merece morrer. Ou seja, você se torna igual a ele. Isso não agrega valor nenhum na sua vida. Isso vai fazer o quê? Você é o Batman?
Você vai ficar vendo lá quem são os criminosos para depois ir punir eles? Você é um justiceiro da meia-noite? Não é, né? Então, está fazendo o que lá? Esses jornais de pobre, eles fazem os pobres detestarem cada vez mais a riqueza. É comum aparecer notícias assim, ó. Teve um caso, há um tempo atrás, de um jovem, acho que foi até de um bairro da Zona Leste de São Paulo, que ele atropelou um rapaz que estava saindo do Uber, alguma coisa assim. Sei que ele atropelou e matou e fugiu. Um rapaz numa Porsche, ele atropelou, matou e fugiu. Aí a notícia nas manchetes, nos jornais, seja na televisão ou até na internet, é assim: jovem rico de Porsche atropela rapaz trabalhador e foge. Ou seja, não foi um irresponsável, não foi um irresponsável que foi lá e fez algo injusto, foi um rico, um jovem rico de Porsche. Não é sempre assim essas notícias? Quem já viu isso? Interage aí comigo. É assim ou não é? Que acontece geralmente? Milionário envolvido nisso, homem rico espancou o trabalhador. É sempre assim, vinculando o ser rico a ser mal, vinculando o ser rico a ser algo ruim. E assim, o pobre continua na sua vida de pobreza, porque o seu inconsciente vai vinculando o ter com o ser mal. E aí um motivo religioso, porque você vai aprendendo na religião que o dinheiro afasta as pessoas de Deus, que o dinheiro não é de Deus, que o rico não vai para o céu, que o dinheiro é a raiz dos males, e esse versículo não existe na Bíblia, né? É o amor ao dinheiro. Você não pode amar o dinheiro. Porque se você ama o dinheiro coordena a sua vida. E o dinheiro não foi feito para coordenar você, você foi feito para coordenar ele. O dinheiro não serve para ser senhor, o dinheiro é para ser servo. Grava essa frase: o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Porque quando o dinheiro se torna o senhor da sua vida, aí você se afasta de Deus. Porque o único rival de Deus é o dinheiro, não é o diabo. O diabo não é rival de Deus. O diabo é inimigo do ser humano, não inimigo de Deus. O diabo nunca quis matar Deus. O diabo nunca quis se livrar de Deus. O diabo queria ser igual a Deus. Ele queria chegar, ele queria colocar o trono dele lá do ladinho do de Deus. Por isso que ele foi expulso, por conta desse orgulho. Mas ele é inimigo da humanidade. Você nunca vai ver na Bíblia comparações entre Deus e o diabo. Comparações do tipo, ou você serve a Deus ou serve o diabo. Não. Ou você serve a Deus ou o dinheiro. Jesus falou. Não tem como você servir dois senhores. Ou vai servir a um e aborrecer o outro, e vice-versa. Ou seja, ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Mamon, o Deus das riquezas. Então a Bíblia vai dizer, que está dizendo, que o ser humano, ou ele serve a Deus, ou ele serve ao dinheiro. Então quem não serve a Deus, está servindo ao dinheiro. Como que eu sirvo ao dinheiro? As pessoas pensam que é o rico, a pessoa que vive em torno de construir riqueza, de construir prosperidade. Não. Quem serve ao dinheiro é quem faz tudo na vida em torno do dinheiro. Nada é movido por propósito, é tudo por dinheiro. Será que o dinheiro não está sendo o senhor da sua vida? Quando o dinheiro é o senhor da sua vida, você não é generoso, você não cumpre princípios bíblicos, universais, basilares de generosidade, de honra, porque para poder prosperar na Bíblia, você precisa de 3 princípios basilares. Tem vários outros, mas esses 3 são a base. Os outros, sem esses 3 não funcionam, porque esses 3 são a base de todos os outros. Esses 3 são a base de todos os outros. É igual o futebol. A gente está na Copa do Mundo, né? Todo mundo está entendendo um pouquinho de futebol agora, né? Até quem não gostava. O Brasil é uma das seleções que mais tem jogadores habilidosos, mais tem craques. Só que tem alguns fundamentos basilares que os jogadores do nosso meio-campo, para trás, eles não têm muito bem desenvolvido. E por isso que a gente está sofrendo para ganhar alguns jogos e não está usando tanto o talento daqueles caras tão bons que a gente tem. Alguns fundamentos básicos, que são domínio e passe. Domínio e passe. No primeiro jogo do Brasil, eles erraram muito passe. Demos muita sorte, que podia ter sido goleado por Marrocos. São princípios. Então, o que adianta saber driblar? O que adianta saber chutar os caras que estão lá na frente, se quem tem que fazer a bola chegar neles não sabe dominar nem fazer passe? Ou seja, então,
os 2 princípios basilares não estão sendo cumpridos, então os outros não serão potencializados. Na prosperidade funciona assim. A gente tem o princípio da generosidade, a gente tem o princípio da honra e o princípio da gratidão. Esses são 3 princípios basilares que quem ama o dinheiro não consegue cumprir. Porque o que é ser generoso? É doar. É doar. Generosidade é fazer o máximo que eu posso com o recurso que eu tenho. Não é com o recurso que eu vou ter. Aí quando eu tiver, e quando Deus abrir a porta, e quando isso acontecer, e se... Não vai fazer, é tudo mentira. Você está mentindo para Deus e para si mesmo, mentindo para o universo, está mentindo para todo mundo. Porque o que você faz com pouco é o que você vai fazer com muito. Simples assim. Então quem não faz agora, não vai fazer nunca. Isso daí é um engano a você mesmo. Você está sendo auto-sabotado. Suas crenças estão te enganando. Não, mas agora eu não posso fazer. Não, a gente pode fazer tudo aquilo que a gente quer. Tudo aquilo que a gente quer fazer, a gente consegue fazer. Tudo aquilo que a gente resolve fazer, a gente vai lá e faz, sim ou não? Tem gente aqui que teve problema com um vício durante vários anos da vida. Aí o dia que você resolveu, não vou parar, você foi lá e parou. Não foi fácil, foi desafiador. Você fez tratamento, você fez oração, você fez um monte de coisa. Mas você resolveu que ia parar e parou. Você que teve problema com obesidade, um dia você resolveu. Não, isso não vai ser mais um problema para mim. Você foi lá e resolveu. Resolveu com luta, com desafio, resolveu com treino, com dieta, com cirurgia, mas você foi lá e resolveu. Quando a gente resolve, a gente vai lá e faz. Então, todas as vezes que vem essa vozinha na sua consciência, essa voz aí na consciência, essa vozinha aí na consciência, dizendo, ai, quando eu tiver, agora não dá. Isso daí são suas crenças limitantes travando o seu progresso. A maior oferta da Bíblia foi 2 moedas. Só. De uma mulher miserável, que estava na miséria. Foi a maior oferta. Porque a generosidade não se manifesta no valor. A generosidade se manifesta na intenção do coração. Simples assim. Tem gente que doa lá na igreja 100 mil reais todos os meses. Eu tive clientes aqui que se orgulhavam de doar 100 mil reais todos os meses na igreja deles. Só que eles podiam doar 1 milhão, que não faria diferença nenhuma, de tão rico que eles eram. Você acha que essas pessoas estão apegadas a dinheiro? Evidentemente que sim. Que eles estão fazendo 10 vezes menos do que poderia fazer sem sequer afetá-los, sem sentir. Então Deus está olhando a intenção do coração. O máximo de um é o mínimo do outro. O mínimo de um é o máximo do outro. E assim sucessivamente. Então, generosidade é fazer o máximo que eu posso com o recurso que eu tenho, não com o recurso que eu vou ter. A gente não tem, a gente não faz porque tem. A gente tem porque faz. Simples assim. Simples assim. Segundo, depois da generosidade, aí vem a honra. E a honra envolve dinheiro. Você honra as pessoas dando presente para elas, não é? Você honra seu pai e sua mãe, ajudando eles financeiramente. Não é só desejando feliz Dia das Mães e feliz Dia dos Pais. Porque tem gente que fala, eu honro a minha mãe. Honra no Dia das Mães. No Dia das Mães, até os ímpios fazem isso. No Dia das Mães, até quem não respeita a mãe, até quem bate na mãe no Dia das Mães, quem já bateu, no Dia das Mães, dá feliz Dia das Mães. Então, você não tem nada especial em você. Não, honrar envolve dinheiro. Quando foi que você ajudou sua mãe a pagar uma conta? Quando foi a última vez que você pagou o aluguel da sua mãe? Pagou uma conta para ela? Ah, mas ela não precisa, não é sobre precisar, é sobre honra. Não tem a ver com necessidade. Tem filho que ao invés de ajudar a mãe, está sendo ajudado por ela. Você já foi criança. Seu pai, sua mãe já fizeram o que tinha que fazer por você. Agora se vira. Corre atrás, faz o que tem que ser feito e honre eles. Porque você não vai prosperar nunca. Jamais. Você que fica sugando seus pais, por isso que não prospera nunca, vai viver na miséria. Então vamos lá. A honra. E depois da honra, a gratidão. E tudo isso envolve dinheiro. Quem que já deu uma oferta de gratidão? Ou deu dízimo por gratidão? Eu vou te explicar agora uma coisa que a maioria das pessoas tem medo de falar, mas eu falo abertamente sobre isso. A maioria dos dizimistas não são prósperos. A maioria dos dizimistas não são prósperos. Ou você nunca observou isso em igreja nenhuma? A maioria dos dizimistas vivem uma vida de escassez. Quem já observou isso? Quem já observou isso? É verdade ou não é? Isso, aí estão reagindo aí. Reage com o joinha ou no chat. E por quê? Ah, então o dízimo não tem poder nenhum.
Lógico que tem. Mas não adianta fazer a coisa certa do jeito errado. A maior parte das pessoas que são dizimistas não são prósperas porque elas dizimam dizendo assim: eu estou entregando o dízimo para Deus proteger as minhas finanças. Ah, Deus é segurança agora. Deus é protetor de patrimônio agora. Agora você paga a Deus para ele ficar vigiando as suas coisas. Pelo amor de Deus, né? Ou então, eu vou dizimar para Deus abençoar. Agora as bênçãos são compradas agora. Então, agora a gente compra a bênção, a gente compra a prosperidade, a gente compra. Agora, Deus é um vadio qualquer, aí, que a gente dá dinheiro para ele e ele dá as coisas para a gente. Quando você trata Deus desse jeito, você afasta não só a prosperidade, mas Deus de você. A maior parte das pessoas que fazem isso não prospera. É por isso que elas não prosperam. Porque o dízimo não foi estabelecido por Deus para comprar bênção. O dízimo não foi estabelecido por Deus para proteger suas finanças. Quem fala isso aprendeu errado. Tem gente que fala isso e fala bem intencionado, só aprendeu errado. Porque não está escrito isso em lugar nenhum está escrito isso. O dízimo sempre existiu. Antes de existir o cristianismo, antes de existir o judaísmo, antes de existir a nação de Israel, já existia o dízimo. Era uma prática comum entre os pagãos, inclusive. Tanto é que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Então, o dízimo, antes de existir cristianismo, antes de existir judaísmo, ele já existia. Então, ele não é um princípio cristão, nem um princípio judaico. Ele é um princípio bíblico. Por isso que ele é tão poderoso. Deus pegou o princípio e transformou em mandamento para o povo de Israel. Qual que era o propósito de Deus? Que eles o adorassem também com o seu dinheiro. Porque o dinheiro tem poder de ser senhor sobre nós. Agora, quando nós escolhemos o que vamos fazer com o nosso dinheiro, e até o nosso dinheiro nós consagramos a Deus, então nós estamos mostrando no mundo espiritual. Nós estamos pegando a energia do dinheiro e nós estamos consagrando ela a Deus. Até o nosso dinheiro é de Deus, e assim a gente glorifica a Deus. É isso. Então, quando nós dizimamos, nós não dizimamos para comprar bênção, nem para comprar proteção. Nós dizimamos como gratidão. O dízimo é um ato de gratidão. Eu estou agradecendo a Deus por todos os recursos que Ele me deu e, de maneira material, essa minha gratidão se manifesta através do ato do dízimo. Porque a gratidão tem que ser manifesta em gestos, palavras e atitudes. Você não é grato dizendo, eu sou grato. Você não é grato falando gratidão. Não, gratiluz. Não, você só é idiota. Estou falando gratiluz, gratidão o tempo todo para qualquer coisa. Não. Gratidão se manifesta com gestos, palavras e atitudes. Tem gente que fica gratidão para cá, gratidão para lá, gratidão verbal. Essa gratidão verbal só te faz parecer tom ou maconheiro. Né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, gratidão se manifesta com gestos, palavras e atitudes. Quais são as suas atitudes que manifestam sua gratidão? Quais são os gestos que manifestam gratidão? Então, gratidão. Não gratidão somente a Deus, gratidão a tudo. Você é grato pelas pessoas que te ajudam. Você é grato pelas pessoas que facilitam a sua vida. Você é grato pelas pessoas que te trazem instrução para você melhorar a sua vida. Você é grato pelas pessoas que passaram pelo seu caminho e agregaram valor, conhecimento, aprendizado, recurso financeiro. Eu sou extremamente grato por tudo que houve na minha vida, por tudo aquilo que aconteceu na minha vida que me beneficiou de alguma forma. Então, esses 3 princípios são princípios basilares. Eles são a base de tudo. Se você não pratica esses princípios, esquece prosperidade. Aí você pode fazer voto, você pode fazer o que for, faz a campanha que for, não vai resolver. A Bíblia diz que Deus se agrada mais em obediência do que em sacrifício. Por isso que a maior parte das pessoas que fazem sacrifício não recebem nada, porque elas estão fazendo sacrifício para não cumprir princípio. E Deus prefere que cumpra os princípios. Simples assim. E a gente está trabalhando aqui um princípio, um dos princípios mais poderosos para se construir coisas significativas na vida, que é o princípio do planejamento. Se você não fizer planos, você não materializa nada, porque tudo começa primeiro na mente. E depois se torna real. Agora, se você não planejou nada, se você não arquitetou nada, como que você vai construir? Tem gente que só está reagindo à vida. Ele vai no trabalho que indicaram.
ele vai respondendo às circunstâncias que vão acontecendo. Não tem nada determinado. Ele vai respondendo às necessidades. Não vou aqui hoje porque eu preciso do dinheiro, então tenho que estar aqui. Simples assim. Eu já passei por isso. Eu já vivi uma etapa inteira da minha vida vivendo por necessidade, não por propósito. Não, eu preciso pagar a conta, então não dá para ir pelo propósito, tem que ir pela necessidade. Não, aí é que você continua, não sai desse ciclo. Então, para de ir pela necessidade e age pelo propósito. Qual o propósito aqui? Qual o princípio para agir pelo propósito? Estabelecer metas, fazer planos. Deixa eu te fazer uma pergunta simples aqui. Onde você quer estar daqui 10 anos? 10 anos passa rapidinho. Parece, né? Absurdo. Você acha 10 anos muito? Não, 5 anos, daqui 5 anos. Onde você quer estar daqui 5 anos? Você estabeleceu o lugar que você vai estar daqui 5 anos? Você estabeleceu a casa que você vai estar morando? O carro que você vai estar dirigindo? O salário que você vai estar ganhando? O que você vai ter realizado? Como estará o seu corpo? Como estará o seu relacionamento? Como vai estar a sua saúde física, espiritual, financeira? Você estabeleceu isso? Agora outra pergunta, ainda mais importante. Você que estabeleceu, o que você está fazendo hoje para chegar lá? Muitas pessoas têm sonhos, mas a maioria das pessoas que têm sonhos não tem planos. E lembra, não vence quem quer, vence quem tem um método. Existe uma grande diferença entre sonhar e planejar. O sonho só mostra o destino. O plano constrói o caminho. Um sonho sem plano é só fantasia. Um sonho sem plano é só um desejo. Um plano sem ação é só perda de tempo também, é só papel, é só documento. Agora, um sonho unido a um plano e acompanhado de ação massiva, diária, aí isso se torna um projeto de transformação. Até Deus faz planos. Olha o que Deus falou pela boca do profeta Jeremias. Eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Deus planejou a construção do mundo. Deus planejou a construção, a formação do ser humano. Até para fazer você, Deus fez um planejamento. Deus reuniu a Santíssima Trindade e planejou. Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Planejou. E depois ele foi e executou. Criou. E depois que ele criou, ele revisou. A Bíblia diz que Deus planejou o mundo, criou o mundo, e depois que Deus planejou e executou, ele ainda foi fazer uma revisão. Você tem noção disso? Deus fazendo revisão do seu trabalho, para ver se estava tudo certo, para ver se estava tudo bem. Agora você não, você é o alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Você não precisa fazer plano, você é melhor do que Deus. Você segura na mão de Deus e vai. Só o problema é que Deus não pega na mão de quem não tem plano. Então, sei lá quem é que está segurando na sua mão aí. Porque o Deus da Bíblia não é. Que lá em Gênesis, ele já mostrou, através dele mesmo, que se você não fizer planos, se você não planejar, se você não organizar a sua vida, não definir metas e organizar um plano de ação, não tem nada para você. Então, ele foi revisar para procurar. E a Bíblia diz que tudo que ele fez, ele viu que era bom. Aí ele encontrou uma coisa que podia ser melhorada. Ele viu que o homem estava só. E ele disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora. Aí ele vai e se reúne. Pai, Filho e Espírito Santo se reúnem para planejar como farão o homem. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Desde Gênesis, Deus está mostrando a importância de fazer planos. Então, se eu fosse você, se você está sem planos para os próximos 5 anos, se você não planejou os seus próximos 10 anos, você precisa parar. Você precisa parar pelo menos uns 30 minutos do seu dia hoje e começar a pensar quais são os seus sonhos para os próximos 5 anos. Escrever todos esses sonhos. Depois transformar esses sonhos em objetivos. Depois transformá-los em metas e criar um plano de ação. O sonho é onde você quer chegar. Você vai escrever a casa que você quer, o carro que você quer, o salário que você quer, o corpo que você quer, o relacionamento que você quer. Depois você vai transformar isso em objetivos. Você vai pegar todos esses sonhos e vai colocar quais deles eu quero realizar no prazo de 5 anos. E aí você vai colocar em ordem hierárquica, aí está virando objetivo, do mais importante ao menos importante.
Depois que você transforma em objetivo, você vai transformar em meta. Meta tem data. Que data que eu começo e a data que eu termino. E depois você vai começar a executar a missão. Missão é ação diária. É aquilo que eu faço todos os dias, organizado e massivamente para chegar aonde eu quero. Tudo que Deus fez em ordem. Deus não fez nada improvisado. A Bíblia diz assim, que tudo que se for fazer, se faça com ordem e com decência, com organização e com valor. A construção da arca, Deus deu medidas específicas para Noé. Deus fez todo o plano e entregou para Noé executar a missão. O tabernáculo foi construído segundo um projeto detalhado. Jesus veio ao mundo, a Bíblia diz assim, na plenitude do tempo, ou seja, o tempo também estava planejado. Isso mostra que planejamento não é falta de fé. Planejamento é a expressão de uma fé sábia. Muitas pessoas dizem assim, eu vou deixar Deus fazer. Eu estou deixando Deus operar. Isso é desculpa para a sua preguiça. Isso é desculpa para a sua procrastinação. Isso é desculpa para a sua falta de coragem de agir. Porque tudo que você coloca na mão de Deus, Deus não pega. Não pega. Porque aquilo que é para você fazer, Deus não faz. A Bíblia o tempo todo faz a divisão da ação humana e da ação divina. Qual que é a sua parte hoje? A fé e o planejamento devem caminhar juntos. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. A neurociência, ela vai mostrar para nós que o nosso cérebro ele funciona melhor, ele tem maior clareza. Ele tem maior clareza quando nós escrevemos os nossos planos. A Universidade de Harvard, na década de 60, fez uma pesquisa, e essa pesquisa demorou 20 anos. Eles pegaram os formandos daquele ano e perguntaram para eles, quantos de vocês têm as suas metas escritas no papel? Somente 3% dos alunos daquela turma tinham as metas deles claras, escritas no papel. Depois de 20 anos, eles procuraram por esses alunos e foram ver como que estava a vida deles. Aqueles 3% que tinham as metas claras, escritas no papel, eles eram 20 vezes mais bem-sucedidos. Eles avaliaram, quantificaram isso. Eles valiam financeiramente 20 vezes mais do que todos os outros juntos, por um simples fato. Eles tinham clareza do que eles queriam e eles tinham as metas deles claras e por escrito. Aí você vai fazer isso e vai pegar esses planos, essas metas claras e por escrito e vai consagrar ao Senhor. A Bíblia diz, consagre os seus planos ao Senhor e eles serão estabelecidos. Mas aí tem que ter os planos para poder consagrar a Deus. Amém? Nosso horário estourou, a gente continua amanhã. Você que está aqui, se pode, abre a sua câmera para fazer o print. Se não pode, faz o print sem abrir a câmera mesmo. Mas se você pode, faz o print, posta nos stories do Instagram, marca lá, @DanielClaven, para eu poder repostar você. Posta esse print com uma frase que tenha chamado a sua atenção, com aquilo que você destaca do conteúdo de hoje, um feedback do que você achou, do que você achou do nosso encontro de hoje, ok? Qualquer uma dessas coisas, coloca lá o print, uma frase, o print, o que você aprendeu e marca @DanielClaven para eu poder repostar, beleza? Dia 11, você que é do ABC, dia 11 de julho tem curso Terapeuta Cristão presencial e gratuito em São Bernardo do Campo, lá no espaço do Instituto Claven em São Bernardo. Nós temos um espaço do Instituto lá, quem é da região já conhece, ali na Vergueiro, né, perto do shopping, perto do Carrefour, bem no centro de São Bernardo do Campo, dia 11 de julho, presencialmente. As vagas são limitadas, tá? São apenas 50 vagas, a gente vai mandar o link nos grupos. Você que é do ABC, Santo André, Diadema, aproveita que vai estar pertinho e vai lá para essa edição especial. Você que participou da edição online de sábado, aproveita essa oportunidade, porque as dinâmicas vivenciais, presencialmente, elas são ainda mais poderosas, é algo ainda mais efetivo e vai ser muito especial. Não que não funcione online, é que fazer terapia online funciona, e é a mesma coisa, não muda nada. Mas quando você está no curso,
igual um curso imersivo como esse, às vezes a pessoa está no trabalho e ouvindo o curso. Às vezes está num ambiente que não fica à vontade para fazer os exercícios, né? Igual no presencial, então tem muito mais poder, muito mais efeito. E faltam apenas 25 dias para o método TEM. Dia 24 e 25 de julho, no Hotel Ibis, no centro de São Paulo. Você que não se inscreveu ainda, aproveita, porque faltam, acho que 4 horas para completar as 24 horas. As 24 horas daquela oferta especial, daquela oferta muito especial, que você consegue adquirir o ingresso comum por R$150 e ainda tem direito a levar um acompanhante. Você que estava na aula de ontem, que eu falei algo do nosso projeto social lá, eu quero expressar minha gratidão para aqueles que entraram em contato com a nossa equipe, para contribuir lá para o projeto social. E você que estava na aula de ontem e ouviu o apelo que eu fiz ontem lá, ainda está valendo, se você quiser colaborar. Todo mundo que está mandando aquela colaboração está recebendo aquele benefício que eu falei na aula de ontem para vocês lá na psicoteologia, que eu não vou abrir aqui, já falei sobre isso na aula de psicoteologia, tá bom? Vamos orar? Feche os seus olhos aí onde você está e vamos orar. Senhor, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Glorificamos o teu nome pela sua bondade e misericórdia que tem nos alcançado e nos sustentado. Nós te agradecemos pela oportunidade de iniciar mais um dia, aprendendo através da sua palavra como sermos pessoas melhores a cada dia. Nós entregamos o nosso dia nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor nos guarde, nos proteja de todo mal. Que a tua mão poderosa esteja estendida sobre nós. E que nós possamos, Senhor, ter a força, a inteligência e a sabedoria necessária para andarmos no dia de hoje, alinhados com a tua vontade, alinhados com os princípios que garantem sucesso e prosperidade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia e até amanhã. Tchau, tchau.